eu sou a professora Sandra Garcia Guiar, docente da Universidade Federal de Rondônia. Sou professora do Departamento de Administração do campus de Porto Velho. Sou também professora do curso de pós-graduação em Gestão Pública, presencial. Trabalho preferencialmente com as disciplinas na área das ciências exatas e para mim é um prazer trabalhar com uma disciplina diferente. Gostaria de enfatizar que esta disciplina teve a contribuição da professora doutora em administração Helena da Mota Salles, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta disciplina, Gestão Democrática e Participativa, vamos tratar de um tema atual e ilustra a gestão pública municipal. E vamos compreender por que se fala tanto dessa gestão nas organizações. Gostaria de enfatizar que este tema, como todas as outras disciplinas do curso, tem relação de interdependência com as disciplinas do curso de Gestão Pública Municipal. Ela é parte integrante e importante do curso. Sejam bem-vindos à disciplina de Gestão Democrática e Participativa. O objetivo da disciplina é oferecer um referencial analítico que permita ao estudante compreender em maior profundidade e de forma integrada os fenômenos da gestão democrática e participativa, e em particular no peculiar contexto das organizações públicas. Por isso, o texto escapa das abordagens convencionais sobre o assunto e avança para a composição de um referencial que se pretende coerente com a administração pública brasileira. A relevância do tema sugere uma exploração conceitual em profundidade, relacionando o conteúdo com aspectos do dia a dia nas organizações públicas. O conteúdo programático da disciplina se divide em dois grandes momentos. No primeiro, será compreendido a importância da participação social na gestão do município, pois a representação dos cidadãos por meio da Câmara de Vereadores e o seu valor, mas que sozinha não é suficiente para que de fato se concretizar a democracia no âmbito local. No segundo momento, será analisado como esta participação pode e deve ser articulada com o planejamento, sobretudo do orçamento e com os organismos de controle oficial, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. O objetivo desse nosso primeiro contato é apresentar a disciplina num contexto amplo e proporcionar ainda um primeiro contato com a gestão democrática e participativa. O material de apoio dessa disciplina inicia na unidade 1 com foco no município e a democracia participativa, assumindo que as organizações são partes integrantes da gestão municipal e que estão em constante processo de transformação em diferentes níveis de intensidade e sob influência de múltiplos fatores, ou seja, elas não são estáticas, estão sempre em movimento. Tendo estas características, o conteúdo da disciplina apresenta múltiplas possibilidades de ser explorado no cotidiano das pessoas, mesmo fora do ambiente de trabalho. Ainda nesta unidade, abordaremos o município como o local do exercício da cidadania. Estudaremos o que gera descrédito em relação ao Legislativo Municipal e as diferentes variantes da judicialização da política e a importância da reabilitação dessa mesma política. Estudaremos também o porquê de ser objeto de análise também de diversos autores, com o intuito de explicar os insucessos verificados nas reformas administrativas no Brasil. Ainda neste primeiro item, será abordada a democracia participativa como complemento da democracia representativa. A partir deste tópico, teremos uma compreensão melhor sobre o atual estado das coisas na administração pública, sobretudo na administração pública municipal. E daí teremos uma visão mais consistente sobre a organização. O
tópico é concluído com uma abordagem da Constituição de 1988 e a sua relação com a democracia semidireta, abordando os instrumentos de democracia direta criados pela Constituição de 1988, além de discutir o papel dos conselhos municipais. A Constituição de 1988 trouxe uma inovação à nação, no sentido de romper com uma tradição do período colonial e fez dos municípios entes autônomos, equiparando-os à União e aos estados. Ao mesmo tempo, instituiu nova repartição tributária, que acarretou ganhos significativos para os municípios. Além disso, houve o aprofundamento da municipalização, a partir do final da década de 90, que resultou de iniciativas do governo federal no sentido de transformar os governos locais nos principais responsáveis pelos serviços universais de saúde e de educação fundamental e pelos seus gastos correspondentes. Torna-se necessário reconhecer que há um pensamento equivocado a respeito da descentralização. Muitos consideram que, com a descentralização, há um argumento que ganha espaço quando se diz que é mais fácil controlar o prefeito e a Câmara de Vereadores do que as autoridades mais distantes da esfera local. No município, é mais fácil garantir o accountability, caracterizando abusos de poder. Nesse contexto, é importante destacar autores como Schedler, que identifica 3 formas básicas de prevenir o abuso do poder. A primeira é sujeitar o poder ao executivo das sanções, obrigar que esse poder seja exercido de forma transparente é o segundo. E, para complementar, o terceiro é forçar que os atos dos governantes sejam justificados. A democracia brasileira é considerada semidireta porque nossa Constituição inclui mecanismo da democracia direta e estabelece o sistema representativo. Como não é possível reunir o povo nas ágoras da antiga Atenas, como nas antigas cidades-estados, a participação direta se dá por outros mecanismos contemporâneos. Autores como a professora Benevides nos fala sobre a complementaridade entre as formas de representação e de participação. A forma de participação permite o aperfeiçoamento da democracia pelo ingresso direto do povo, no exercício da função legislativa e na produção de políticas governamentais. A criação dos conselhos municipais inscreve-se no mesmo esforço pela consolidação da democracia no país, que gerou o movimento pela descentralização e os instrumentos tratados no item anterior. A forma federativa possibilita maior autonomia administrativa e política do município e que a administração direta e indireta local sejam constituídas de forma mais independentes. No caso dos conselhos gestores de políticas públicas, também chamados de setoriais, a instituição da gestão local de fundos federais foi um fator fundamental para sua implementação, pois foram considerados obrigatórios para o repasse de recursos federais para os estados e municípios e peças centrais no processo de descentralização e democratização das políticas sociais. A questão candente hoje é como reconstruir a representação de modo a integrar seu elemento eleitoral com as diversas formas de advocacia e participação que têm origem na extraeleitoral. É necessário pensarmos o contexto no qual conviverão a representação eleitoral e a representação da sociedade civil, assim como entendermos o papel da autorização na criação da legitimidade neste novo contexto. Já na unidade 2, será introduzido o tema do planejamento em si,
como instrumentos da democracia e os controles oficiais. Nessa unidade, abordaremos como o planejamento deve ser usado como antídoto contra oscilações populistas e voluntaristas. Entenderemos a importância da participação social no planejamento e como isto pode fazer a diferença no final. Vamos compreender também o que distingue o planejamento democrático do tecnocrático e entender melhor como deve ser realizada a participação no planejamento do orçamento. Será enfatizado os instrumentos de gestão orçamentária, o planejamento plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei de Orçamento Anual, LOA. No entanto, é preciso compreender que a referência a esses mecanismos em nossa disciplina tem apenas o propósito de permitir que o aluno entenda os parâmetros legais vigentes, dentro do quais se dará a participação no caso do orçamento. Esses instrumentos devem estar vinculados ao planejamento de ações e passam pela tramitação mencionada. Sua importância reside principalmente na previsão dos atos de governo, trazendo visibilidade para esses atos em conjunto e evitando os casuísmos, os improvisos, as descontinuidades administrativas de cunho oportunista. Será ainda enfocado os OPs, os orçamentos participativos. Por fim, estudaremos qual a importância dos órgãos oficiais e da transferência na gestão. O texto avança abordando o papel dos ministérios públicos como defensor da sociedade e dos tribunais de contas, defendendo a transparência na gestão financeira. Os aspectos mais relevantes do OP são a democratização do processo decisório, quanto a um aspecto crucial, a distribuição de recursos. Mais do que isso, trata-se da submissão das estruturas do Estado ao controle direto da população, gerando alterações significativas das relações Estado-sociedade. A inversão das prioridades das políticas públicas, colocando por intermédio no sistema de notas os bairros mais carentes como os de atendimento prioritário. E, por fim, a função pedagógica em relação à democracia participativa. A participação crescente à medida que se desenvolve, seus resultados aparecem e a população passa a acreditar na sua efetividade. O material de apoio traz como principais autores de apoio de análise a essa disciplina pesquisadores brasileiros de destaque no campo do estudo da gestão participativa, como Leonardo Abritzer, Luiz Aureliano Andrade, a professora Maria Vitória de Mesquita Benevides, o ex-ministro da Economia Luiz Carlos Bresser Pereira, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso e Andréa Schedler. Com os estudos desses temas expressos no material de apoio, esperamos que você possa identificar os instrumentos e as práticas democráticas criadas no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e que compreenda como é realizada a democracia no seu município. Para uma melhor compreensão do conhecimento desenvolvidos nessa disciplina, vamos fazer a relação com os fatos e experiências de nossa história política com o intuito de provocar o aluno a observar o que ocorre no seu município. Nessa tentativa, buscaremos chamar a sua atenção para as aproximações entre esta disciplina e os conteúdos de outras disciplinas desse curso, como gestão do plano diretor municipal e gestão tributária, visando obter uma integração dos conhecimentos. Sempre com foco no seu município, o aluno deverá observar ao final de cada unidade a realização das atividades de aprendizagem para relacionar os fatos conhecidos com o conteúdo da disciplina. Deixo o meu e-mail para contato, sandragarciaaguiar@gmail.com, e agradeço a oportunidade.